Olá, tudo bem com você? Sou o professor Douglas Caldeira Jangarelli, professor responsável pela disciplina de Gestão Ambiental. Bem, hoje nós teremos uma aula muito interessante, uma aula que vai trabalhar 3 grandes sistemas da biosfera. Bem, essa aula está atrelada aos recursos relacionados à atmosfera, ao solo e também à água. Bem, e assim então nós iremos iniciar nossa tela de hoje. E para que a gente possa fazer isso, é importante que você entenda o que seria então um sistema de gestão ambiental. Bem, o sistema de gestão ambiental, ele é de extrema importância, pois ele visa o desenvolvimento de práticas e atividades administrativas que visam a exploração de recursos de maneira sustentável. O que seria isso, explorar os recursos de maneira sustentável? Bem, os recursos, eles devem então ser explorados, não importa de qual seja a ordem e também qual seja a fonte, de maneira equilibrada, para que nenhum dos lados da balança acaba pesando mais. Na questão da gestão ambiental, onde se trabalha com os recursos naturais, então é explorar a utilização dos recursos naturais de maneira que não impacte negativamente nas questões relacionadas ao meio ambiente. Bem, então todo esse viés, essa importância relacionada à questão da preservação na gestão ambiental, ela é de extrema importância para a manutenção dos recursos. Bem, mas somente relacionado à preservação do ambiente que é importante a implantação de sistemas de gestão ambiental? Não. A empresa que adota esse método, ela tem vários benefícios relacionados à sua marca. Primeiramente, que ela vai ser reconhecida como uma marca amiga da natureza, então tem diversos selos que podem ser obtidos através da implantação desses sistemas. Consequentemente, também nós temos uma cadeia que vai melhorar o processo, toda a atividade dentro da empresa e também, consequentemente, vai também diminuir os custos. Há questões relacionadas à reciclagem e reutilização de recursos que já estão disponíveis dentro dessa empresa. E também ela pode, relacionados à competição entre marcas, ela pode ter uma vantagem tanto no âmbito nacional quanto no âmbito internacional. Então, para que nós possamos, então, iniciar a nossa aula, eu peço que você me acompanhe no quadro e nós vamos, então, conhecer os tópicos que serão abordados na aula. Bem, hoje na teleaula de hoje, a contextualização da aula é a seguinte. Primeiro, iremos iniciar com um tema muito importante, que é a atmosfera. A atmosfera é o ar que nós respiramos e nós vamos conhecer o que é a atmosfera e a sua origem. Também vamos conhecer as camadas que compõem a atmosfera e a sua relação com o clima. Atrelado a esse tema, nós temos um problema relacionado ao efeito estufa e da manutenção da temperatura na Terra. Um segundo tópico extremamente importante é o solo, onde nós vamos conhecer o processo de formação e a sua caracterização. Também as funções do solo e os principais impactos e o processo de degradação do solo. Por fim, e não menos importante, iremos conhecer a importância da água e o ciclo hidrológico. Ainda a importância da água e a sua distribuição, as águas que ocorrem superficialmente e as águas subterrâneas e quais os seus impactos e a importância. E também vamos explorar assuntos relacionados às principais ameaças à preservação da água. Então, quais são os problemas que esses 3 grandes componentes da biosfera eles enfrentam? Bem, então dessa maneira, a nossa aula hoje ela está estruturada da seguinte maneira. Vamos trabalhar os 3 maiores componentes da biosfera, conhecendo então os seus aspectos gerais e também os problemas relacionados às questões de degradação e poluição desses sistemas. Novamente, esses sistemas que são de extremamente importância porque todos estão intimamente ligados, mantendo então toda a condição para que se possa estabelecer vida no nosso planeta. A quebra dessa ligação entre esses sistemas pode então desencadear um processo de degradação tão grande
que pode então até inviabilizar o processo de vida aqui no planeta Terra. Atmosfera e a sua origem. Bem, o que seria a atmosfera? Quais são as ideias, as palavras, quais são as lembranças que você pensa quando nós falamos em atmosfera? Obviamente, nós pensamos em ar, no ar que nós respiramos, no vento que nós temos, a brisa, mas também nós não podemos esquecer de maneira nenhuma, porque isso está tão atrelado ao nosso cotidiano, que são as questões da poluição relacionadas ao nosso ar. Bem, a poluição atualmente ela vem aumentando em todos os aspectos do nosso globo terrestre e no ar atmosférico não é diferente. Para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre a atmosfera e o problema relacionado à poluição, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos entender então o contexto relacionado a esse processo de poluição. Bem, a atmosfera, então dentro do contexto ambiental, quando nós falamos de questões relacionadas à atmosfera, não deixamos de pensar sempre nas questões relacionadas à poluição atmosférica. Bem, esse problema ele passou por diversos estágios de evolução e atualmente proporcionou uma involução, ou seja, ele diminuiu a qualidade do ar que nós respiramos. É importante que nós entendamos que a poluição do ar, ela não está só atrelada às questões antrópicas, ou seja, às questões relacionadas a causas humanas. Nós temos também problemas que são naturais, como por exemplo, a erupção de um vulcânica que pode então liberar gases tóxicos na atmosfera. Entretanto, atualmente é impossível fazer uma comparação quando você tenta fazer uma relação do impacto que a natureza causa no ar atmosférico com a questão do homem. O homem hoje ele é o maior poluidor de todos os sistemas e aqui no ar atmosférico não é diferente. Voltando ao quadro, nós podemos então entender um pouco sobre essa questão, pois os principais fatores relacionados à poluição atmosférica estão atualmente relacionados à poluição industrial, como no caso da imagem que nós vemos, que nós demonstramos aqui uma empresa jogando grande quantidade de dejetos no ar atmosférico. Temos também aqui um outro grande problema relacionado à manutenção desse fator, que é o aumento da utilização de combustíveis fósseis e também muito atrelado a isso, aumento da quantidade de automóveis que nós temos. Para que se entenda um pouco mais sobre esse processo, nós temos aqui uma íntima relação com o aumento da poluição atmosférica, mostrando que ela acompanhou o processo o progresso industrial. Nós temos aqui um gráfico que vai mostrar o aumento da poluição atmosférica, que vai estar relacionado à quantidade em milhões de toneladas de dióxido de carbono, ou seja, o CO2, ao longo dos anos. Então nós vamos aqui, nosso gráfico até 1980. Nota-se que desde 1870, essa data que está ali atrelada ao processo de revolução industrial, nós notamos aqui que houve um grande aumento, sendo que na década de 40 até nos dias atuais, nós temos um aumento expressivo, quase linear desse crescimento. O que isso quer dizer? Que a população, de uma maneira geral, ela não diminuiu a sua emissão de dióxido de carbono no ar atmosférico. Isso está muito relacionado, o aumento dessa poluição está muito relacionado com o aumento da renda per capita. O gráfico ao lado, ele vai mostrar então o aumento da renda per capita nesse eixo com os anos. E também nós temos as nações. Note que exatamente no período que nós temos esse grande crescimento aqui no gráfico, nós também temos um grande crescimento, um grande aumento o aumento da renda per capita. O que isso quer dizer? Que associado ao processo de industrialização, nós também associamos então o aumento dos bens de consumo. Consequentemente, também o aumento da exploração dos recursos naturais,
E todo esse processo de industrialização, ele gerou um grande aumento nas emissões dos gases tóxicos, mas também, consequentemente, aumentou a renda per capita de uma maneira global. Entretanto, nós vemos que essa associação ela pode ser muito danosa para a manutenção do meio ambiente. Mas falamos sobre o que seria, então, os problemas relacionados à poluição no ar atmosférico, mas o que seria, então, o ar atmosférico? Quais são os componentes e qual a sua definição? Vamos ao quadro para que a gente possa entender isso. O que é a atmosfera? A atmosfera terrestre ela pode ser entendida como uma massa de matéria gasosa, sólida e líquida. Quando nós pensamos no ar, nós sempre vamos relacionar então como o ar sendo apenas gasoso. Entretanto, nós temos aqui partículas sólidas e partículas líquidas. Então, essa soma desses componentes, eles vão também ser constituídos por quantidades bastante diferentes relacionadas às substâncias e também às suas proporções. A maior quantidade da matéria aqui dentro do ar, ela é componente da massa gasosa, ou seja, é o ar que nós respiramos. E ele corresponde à maior parte dentro das três matérias. Como é composto o ar seco? Qual a sua composição? Quando nós olhamos a sua composição em volume, nós temos cerca de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,9% de argônio e 0,04% de gás carbônico. Outros gases também estão presentes, mas eles estão numa quantidade bem menor ainda. E aqui, demonstrando a imagem ao lado do que seria a visão da atmosfera terrestre, ou seja, ela está toda englobada dentro da esfera da estrela do planeta Terra. A sua composição do ar atmosférico, nós temos então também dois outros tipos de matérias, que são a sólida, onde nós temos o componente como a poeira em suspensão, pólen dos vegetais e os micro-organismos também. Origem que pode então gerar as partículas sólidas no ar atmosférico. Nós temos aqui como a fuligem de veículos que têm combustão, derivam de combustíveis fósseis e que eles podem então gerar grandes processos de poluição. Já a composição líquida, ela é formada pela condensação do vapor d'água, formado então pelas nuvens, neblinas e chuvas. Para que a gente entenda então a questão da atmosfera, é muito importante que nós conheçamos o processo de formação do sistema solar, porque o nosso planeta ele é um dos componentes desse sistema. A formação do sistema solar ele é baseado numa teoria, a teoria mais aceita atualmente aqui, ela é a teoria da nebulosa solar, que foi descrita por Kent e Laplace. Esses pesquisadores eles chegaram à conclusão que uma nuvem de poeira e gás que, através de uma alta ação da gravidade, essa nuvem ela sofreu uma grande contração e assumiu uma forma discoide, bem mais densa do que a original. Após isso, iniciou-se então um processo de movimentação do seu próprio eixo, um movimento de rotação. E essa é a teoria que é aceita para a formação das estrelas como o Sol, Júpiter e Saturno, que são as maiores que nós temos, pois elas apresentam uma composição idêntica. Após isso, outras estrelas, outros planetas foram se formando por partículas menores. Aqui nesses três sistemas nós temos, a maioria eles são formados por hidrogênio e hélio. Já os outros vão ser formados por outros componentes. E como então se formou o ar atmosférico? O ar atmosférico, nós temos que, acredita-se que ele surgiu a partir derivado de matérias voláteis que foram produzidas pela própria nuvem de poeira, ou seja, então esses gases saíram do próprio interior da estrela e foram posteriormente liberados devido a um aquecimento. O processo de formação da Terra, nós tivemos grandes atividades de queima vulcânica, isso
levou então a grande emissão de gás carbônico, vapor e nitrogênio. Inicialmente, então, nós não tínhamos um componente que é substancial para a manutenção da vida dos organismos que dependem do oxigênio. Então, não tinha oxigênio na atmosfera. A partir daí, nós tivemos, então, o surgimento de micro-organismos fotossintéticos que iniciaram o consumo desse gás carbônico e, consequentemente, liberaram o oxigênio. Após isso, nós temos o surgimento de organismos que consumiam o oxigênio, que são denominados os organismos aeróbicos. E aqui nós tivemos, então, uma íntima relação com o processo de respiração, com o processo da fotossíntese. Então, o processo de respiração que libera o CO2 e o processo de fotossíntese que vai liberar o oxigênio. Esse processo, acredito que ele tenha durado pelo menos 4 bilhões de anos. Então, todo o processo de desenvolvimento e da formação aqui do nosso sistema atmosférico e também dos processos para a formação do planeta, ela durou então bilhões de anos. Para se ter ideia de como o processo ele percorreu grandes períodos, nós temos aqui a instituição desse processo do início do oxigênio na nossa atmosfera, cerca de 1,5 bilhões atrás. Então, todo esse processo durou, então, pelo menos 2,5 bilhões de anos para que chegasse até a produção dos primeiros organismos que pudessem utilizar o CO2 e liberar o oxigênio, para que depois, então, surgissem os organismos que consumiam o oxigênio, como nós, os aeróbicos. E os outros que consomem o CO2 são os anaeróbicos. As camadas atmosféricas e a sua relação com o clima. A atmosfera, ela é formada por diversas camadas, e essas camadas, cada uma tem uma grande importância para a manutenção, principalmente da temperatura atual dentro do nosso planeta. Para que a gente possa conhecer um pouco das camadas, eu peço que você me acompanhe no quadro. Vamos ver então que a camada atmosférica, ela é dividida avaliando as suas propriedades físicas, químicas, de temperatura e de pressão. É avaliando esses fatores que se subdivide essas camadas. Nós temos 5 camadas principais. A primeira, denominada troposfera, que é a camada que está mais próximo de nós. Entre uma camada e outra, nós temos também camadas de transição, como no caso da tropopausa. Após a troposfera, nós temos a estratosfera, assim, uma camada intermediária, estratopausa. Após isso, mesosfera, então estratosfera, mesosfera, mesopausa, a termosfera, e aqui nós já não temos uma camada de transição, e depois temos a exosfera, que é a camada que está mais próxima ali do espaço sideral. Qual a importância dessas camadas? Nós temos aqui a primeira camada, a troposfera, que ela vai do nosso solo até cerca de 15 quilômetros de altura. Ela é composta pelo ar que nós estamos em contato, aquele que nós respiramos. E é aqui que vai ocorrer as chuvas, as neves, ventos, relâmpagos e a própria poluição. Já aqui na estratosfera, que vai de 15 até 500 quilômetros do solo, é onde vai se localizar uma camada de extrema importância, que é a camada de ozônio. Essa camada, ela é a camada responsável por absorver e filtrar parte dos raios ultravioleta. Então, dessa maneira, ela protege os organismos que aqui estão. Após isso, nós temos a mesosfera, que vai de 50 até 80 quilômetros, é uma camada bastante fria, importante para a manutenção da temperatura, então de menos 10 até 100 graus Celsius. Aqui que nós visualizamos o fenômeno da aeroluminescência. Após isso, termosfera de 80 até 500 quilômetros, uma camada extremamente quente que chega a atingir até 1000 graus Celsius. E após isso, a exosfera, que vai de 500 até 800 e antecede o espaço sideral. E essa também é uma camada extremamente quente, que pode atingir temperaturas superiores a 1000 graus. Qual a importância das camadas atmosféricas? A camada atmosférica, principalmente, ela tem a importância de proteger a vida na Terra, pois ela absorve parte da radiação ultravioleta solar,
Além disso, nós temos que ela auxilia o processo de conservação da temperatura e assim ela evita grandes amplitudes térmicas e também diminui o processo de efeito estufa. Além disso, ela também protege a Terra contra corpos celestes, formando uma espécie de barreira. Então aqui nós temos as grandes as questões relacionadas à importância das camadas atmosféricas, mostrando então que ela é de extrema importância para a manutenção da vida, pois mantém a temperatura constante e também protege tanto contra raios ultravioletas, também contra corpos celestes. Bem, precisamos entender então uma relação com o processo das camadas atmosféricas e também o processo de aquecimento. Olhando no quadro, nós podemos entender um pouco que essa questão ela está intimamente relacionada com as atividades humanas e ela associada então à dinâmica da atmosfera, ela pode promover mudanças climáticas globais. Olhando então o desenvolvimento da Terra, nós temos diversos períodos que houve então mudanças drásticas na questão da manutenção da temperatura. Nós tivemos períodos onde a temperatura era muito similar com a atual. Entretanto, nós tivemos períodos com processo de glaciação, com temperaturas bastante baixas. Então, a Terra como um todo, ela muda, pode alterar então toda a sua composição relacionada às mudanças climáticas. Entretanto, atualmente, nós temos que entender se isso é um processo natural ou se ele está sendo hiperestimulado pela atividade antrópica. E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre essa questão de mudança climática, é importante que nós entendamos o que é tempo e o que é clima. O tempo, ele é a mudança de temperatura, dos processos em curto prazo, ou seja, você está hoje aqui na teleaula, está calor, o céu está límpido. Amanhã amanhece fresco e chovendo, então uma mudança de tempo. Já as mudanças climáticas, elas vão levar em conta as condições meteorológicas médias regionais, que vão datar então longos períodos para que você possa então dizer que está havendo uma mudança climática. Com isso, a gente pode entender um pouco mais sobre o que é uma mudança climática, as alterações dessa questão de aquecimento global, entendendo então que são mudanças relacionadas ao clima daquela região, ou então, como no caso do aquecimento global, ele vai estar afetando todo o nosso componente, nosso planeta Terra. Questões importantes relacionadas aos efeitos das ações antrópicas, as nossas ações relacionadas ao aumento do clima. Então nós temos aqui que no início da Revolução Industrial, que data cerca de 1760, o processo de Revolução Industrial levou então a um aumento das queimas de combustíveis fósseis e também um aumento nos bens de consumo, na produção das frotas de veículos. Consequentemente, nós temos então um aumento dos poluentes e dos gases do efeito estufa. Então, todo um processo que foi gerando um aumento de questões relacionadas aos efeitos antrópicos sobre o clima e sobre, principalmente, o ar atmosférico. Nós temos que esses fatores, eles são muito nocivos à saúde humana. Vendo esse processo de degradação do ambiente atmosférico, houve então acordos globais e esforços do governo federal, como no nosso caso, para que possa então diminuir os gases do efeito estufa. Alguns eventos de destaque globais, nós temos a ECO 92, que foi realizado no Rio de Janeiro, Protocolo de Quioto e Acordo de Paris, são acordos que visam então a diminuição das nações relacionadas aos gases do efeito estufa. No Brasil, nós temos nosso programa de qualidade do ar, o PRONAR, e também as políticas, a Política Nacional de Mudanças Climáticas. Então, são todos ações e eventos que visaram, então, a diminuição dos gases, principalmente do efeito estufa, que são os gases que podem, então, estar associados com o aumento da temperatura global. Solo, formação e caracterização. Aqui nós temos então um outro componente que é de extrema importância para a formação da biosfera, que é o solo.
O solo ele é de extrema importância, primeiramente pois nós estamos fixados nele. É através do solo que nós obtemos os nossos recursos alimentares, então através de plantações ou então dos animais que utilizam esse recurso. Também o solo está intimamente relacionado com todas as ações que nós planejamos no nosso dia a dia. E para que a gente possa entender um pouco mais sobre o solo, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos entender o que é o solo. As características gerais do solo são as seguintes. Ele é formado pela parte exterior da crosta terrestre. É composto por uma parte sólida, formada então por minerais e matéria orgânica, uma forma líquida, que é a solução do solo, e a gasosa, que é o ar que está presente ao solo. Ele é resultado de milhares de anos de desagregação das rochas originais, como na imagem abaixo. E, além disso, uma ação simultânea e integrada de fatores climáticos e também dos organismos que vivem naquele material de origem. Então, os fatores que vão influenciar a formação do solo é o clima, o material de origem, o tipo de rocha, os organismos que ali vivem, o tempo e o relevo. Então, o solo é derivado de uma rocha que vai, então, sofrendo ações de desagregação e vai, então, se iniciando a formação do solo, que vai ocorrendo em diversas camadas. E aqui nós temos solos jovens e um solo maduro, onde ele já tem uma camada rica em humus e também, geralmente, ele apresenta uma profundidade bem maior. Olhando um pouco mais sobre o processo de formação do solo, então ele é derivado de um conjunto de processos mecânicos, químicos e biológicos que vão então desintegrar e também decompor as rochas através das forças do intemperismo, que são as forças citadas acima, e vão formar o solo através de camadas. Então o solo vai ser formado em camadas. Através disso a gente consegue visualizar o perfil do solo, que é a sua visão vertical, e também os horizontes, que são as camadas do solo, que é a visão horizontal. E para que nós podemos entender um pouco mais aqui, nós temos diversas camadas então do solo, dependendo do tipo de rocha, e como o solo pode ser classificado. A classificação do solo, ela é obtida através de aspectos morfológicos, físicos e químicos. Então, toda a visualização desses componentes vai então classificar o tipo de solo. Além disso, o que é visualizado também para poder chegar a classificar no solo? Cor, partícula, quantidade de água, quantidade de matéria orgânica. Só para se ter uma ideia, há uma grande diversidade de solos. Aqui no Brasil, a Embrapa, ela classifica 10 tipos de solos no Brasil. Então, nós temos uma grande diversidade de solos e também uma grande diversidade relacionada à fertilidade e à produtividade dos solos. Voltando ao quadro, nós vamos ver algumas das funções do solo. O solo que apresenta então características fundamentais para a manutenção da vida. As funções no ambiente, de acordo com o Coelho e colaboradores, descrito em 2013, eles atrelam 5 principais funções ao solo. A primeira, que é de sustentar o crescimento de plantas, determinar o destino da água superficial da terra. Então ele vai auxiliar então para onde a água vai através do seu tipo de terreno, a realizar a reciclagem de nutrientes, ser habitats para diferentes organismos, como nós, por exemplo, e fornecer material como areia, argila, madeira para a construção civil. Importante que, se a gente olhar, vamos entender então que o solo, além disso, tem outras funções extremamente importantes, como a imagem ao lado, como sendo então berço para a herança cultural, também produção de alimento, combustíveis, sequestro de carbono, regulação do clima, a purificação da água e outros muitos fatores que são de extrema importância. Então o solo, além dele ser de extrema importância, pois é ali que nós estamos fixos,
através da força da gravidade, mas é no solo que nós vivemos. Ele também é substrato para todas as atividades, praticamente todas as atividades que nós executamos, principalmente a obtenção de alimento e também a exploração de recursos. Então o solo ele é de extrema importância para a manutenção da vida. Impactos negativos do setor automobilístico à qualidade do ar. Bem, agora nós vamos trabalhar uma situação problema, onde você vai fazer parte de uma equipe que trabalha numa indústria automotiva que visa então reduzir os impactos e quantificar os impactos gerados pela indústria automobilística. Olhando no quadro, a gente pode conhecer um pouco mais sobre esse problema, que diz: você vai fazer parte da equipe de gestores de uma grande empresa automobilística e vai se reunir para a realização de um projeto multidisciplinar. Esse projeto, ele tem o principal objetivo de identificar os impactos negativos gerados pelo setor automobilístico em relação às emissões atmosféricas. Então, para isso, você deverá, junto com a sua equipe, traçar uma estratégia sustentável para a sua empresa. Pensando na elaboração dessa questão e também na execução do projeto, foi levantada uma questão importante que diz: como será que as atividades da indústria automobilística afetam negativamente a qualidade do ar? Então, para isso, é importante que a gente entenda quais são os principais impactos que a indústria automobilística gera relacionado tanto ao seu processo de implantação, desenvolvimento da atividades, mas também e principalmente com os seus produtos que são levados à população, como no caso dos automóveis, que muitos utilizam então combustíveis fósseis ou então também vão utilizar combustíveis de origem vegetal, como diversos automóveis utilizam. Então, para isso a gente precisa pensar em quais são os processos e também os impactos dessa indústria relacionados então ao ar atmosférico. Olhando no quadro, a gente pode então ver algumas questões que foram levantadas, que é o que a indústria vai afetar negativamente a qualidade do ar. Olhando o exemplo de um automóvel que utiliza combustíveis fósseis, como um ônibus, ele vai então jogar no ar um material particulado, grande quantidade de CO2 e monóxido de carbono, o CO, também os hidrocarbonetos, que são derivados de combustíveis fósseis como a gasolina e o diesel, e também os óxidos nitrosos, os óxidos de nitrogênio. Então são muitos materiais prejudiciais à qualidade do ar que são então liberados no ar atmosférico. E quais são os impactos dessa indústria? Nós temos diversos impactos associados à indústria automotiva. Um de destaque é o aumento da concentração dos gases do efeito estufa. Olhando os gráficos ao lado, nós temos aqui a quantidade em partes por milhão de dióxido de carbono que foram emitidos ao longo dos anos. Então, desde 1980 até 2015. Nota aqui um grande problema, que houve um aumento linear da quantidade de CO2 que é jogado no ar atmosférico. Associado a isso, nós temos outro gás do efeito estufa, que é o óxido nitroso, que também teve crescimento muito similar à quantidade de dióxido de carbono que foi despejada no ar atmosférico. Não diferente, nós temos o metano, que também é um outro gás que impacta no efeito estufa. Ele houve um crescimento muito grande, muito elevado. Após isso, iniciou-se um processo de estabilização, mas logo voltou a aumentar. Então, todos esses gases eles vêm impactando de maneira direta no processo de efeito estufa. Somente um tipo de gás que houve, então, uma estabilização ou uma diminuição, que são os gases denominados CFCs, que são os gases clorofluorcarbono.
esses gases que foram utilizados em aerosóis e também equipamentos relacionados à refrigeração, pelo fato deles causarem grande impacto na camada de ozônio, pois esse componente, o CFC, que é o clorofluorcarbono, ele tem consegue ser intimamente relacionado com o ozônio, da camada de ozônio, gerando uma quebra dessa camada. Muitas nações proibiram o seu uso, baniram o seu uso, por isso a gente vê então a questão estabilizando ou então, em alguns casos, diminuindo. Entretanto, outros tipos de gases da natureza também foram aumentando, mas os CFCs, nós percebemos aqui que houve uma diminuição da sua quantidade no ar atmosférico. Além disso, além dos problemas relacionados aos gases do efeito estufa, nós temos a degradação da qualidade do ar, um aumento de doenças respiratórias, deterioração do patrimônio público e também do patrimônio privado, e também, consequentemente, muito relacionado com esse item, é a descaracterização da beleza cênica. Então, todos esses impactos, eles são derivados do aumento, principalmente da frota de veículos no nosso ambiente. A grande frota, ela utiliza, então, esses combustíveis que não são sustentáveis e que causam diversos problemas relacionados à qualidade do ar atmosférico. Um exercício sobre o efeito estufa. Então agora nós vamos para um momento de interação e vamos trabalhar uma questão relacionada ao efeito estufa. Olhando no quadro, vamos ver o enunciado do exercício que diz: sabe-se que o aumento da concentração dos gases do efeito estufa, como o dióxido de carbono, metano e o óxido nitroso, na atmosfera é um dos fatores responsáveis pelo agravamento do efeito estufa. A agricultura é uma das atividades humanas que pode contribuir tanto para a emissão quanto para o sequestro desses gases. Isso vai depender do manejo da matéria orgânica do solo. E de que maneira as práticas agrícolas podem ajudar a minimizar o agravamento do efeito estufa. Então, agora nós vamos pensar um pouco nessa questão. Então, eu deixo um tempo para que vocês possam procurar entender o processo aqui de efeito estufa e, consequentemente, resolver o exercício. Bem, então para que nós possamos compreender um pouco como ocorre o efeito estufa, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos entender o que é o efeito estufa e também quais são os seus impactos. O efeito estufa, poucos conhecem o fato dele ser um fenômeno natural. Ele é um fenômeno natural e é muito importante, pois é ele que vai gerar o aquecimento térmico da Terra. Então nós temos aqui uma camada que vai proteger tanto a quantidade de calor que nós temos aqui, fazer essa manutenção. O solo vai receber os raios solares, parte dessa energia, ela é dissipada e ela volta então para a atmosfera, para o espaço. Isso é um processo normal e vai gerar o aquecimento de toda a nossa Terra. Entretanto, nessa camada nós podemos encontrar outros fatores que estão associados que vão impedir a dissipação desse gás. Temos questões relacionadas à natureza, como o vapor d'água e a decomposição de vegetação. Entretanto, atualmente o grande problema que vai então estar associado e aumentar ali a camada que vai impedir a dissipação dessa energia
é a queima de combustíveis fósseis e vegetal e a produção de metano. Ou seja, a energia ela fica presa, pois ela pode então tanto ser derivada dos processos aqui de natureza natural, como o vapor da água, por exemplo, ou então uma nuvem que vai impedir, mas onde nós temos o grande aumento relacionado ao processo desse fenômeno é relacionado aos processos do homem. Então, aqui nós temos um processo que pode levar de maneira global um aquecimento. Tendo em vista como ocorre o efeito estufa, nós já temos subsídios suficientes para que nós possamos analisar as alternativas. Então, exercício 1, vamos ver quais são as alternativas e chegar à resposta correta. A. Evitando a rotação de cultura. Evitando a rotação de cultura vai aumentar então o problema relacionado ao efeito estufa. Liberando o CO2 presente ao solo também. Aumentando a quantidade de matéria orgânica no solo. E aqui uma questão muito importante, pois a incorporação da matéria orgânica no solo vai gerar o quê? Vai prender grande parte desse carbono que está associado a essa matéria orgânica e ele vai ser incorporado no solo. Então, outra questão importante do solo é que ele pode, então, prender grande quantidade de carbono, então, diminuindo a pressão dos gases do efeito estufa no ambiente. Vamos, então, à alternativa correta, a alternativa C. Só para que fique claro, a alternativa D, queimando a matéria orgânica, só do fato de queimar já vai aumentar os gases do efeito estufa, ou atenuando a concentração de resíduos vegetais no solo, o que é o oposto da alternativa certa. Então, a alternativa certa deve-se aumentar a quantidade de matéria orgânica no solo, pois com isso nós conseguimos, então, incorporar grande parte do carbono que está preso na vegetação, toda essa matéria orgânica, que vai ficar, então, no solo, vai ser incorporada no solo. E com isso, nós vamos ter um impacto menor relacionado aos impactos dos gases do efeito estufa. Os principais impactos e a degradação do solo. Apesar da grande importância que o solo tem para nós e para a manutenção da vida como um todo, atualmente, principalmente relacionado aos processos antrópicos, novamente, nós temos grandes impactos gerados ao solo, tanto relacionado a processos erosivos quanto o processo de contaminação. Qual o grande problema de todo esse desgaste que pode ser gerado no solo? Bem, esse solo pode se extenuar e ficar totalmente infértil. Para que nós possamos conhecer um pouco mais sobre o processo de degradação do solo, eu peço que você me acompanhe no quadro. A degradação do solo, ela ocorre quando a sua capacidade produtiva é reduzida a zero. Ou seja, nós podemos dizer que o solo está morto. E isso é decorrente de atividades climáticas e também humanas. Sempre pensando nos processos aqui, tanto dos processos antrópicos, mas também lembrando que os processos naturais também podem gerar problemas relacionados como a desertificação ou então os impactos relacionados ao solo. Por exemplo, erupção de um vulcão, grande derramamento de lava, vai então substituir aquele solo, vai matar aquele solo que está ali presente e só vai ser formado um solo após um grande período onde houver a decomposição daquela rocha que foi formada através da lava. Mas o grande impacto relacionado à degradação do solo, atualmente, é sim as funções relacionadas às questões antrópicas. Voltando ao quadro, entre as ações que o homem causa que degradam o solo, nós temos a implantação de monocultura comercial, desmatamento, as queimadas, temos também processo de mineração que lava o solo, levando todos os seus componentes, a poluição, que vai gerar a contaminação no solo, e também nós temos o uso descontrolado de agrotóxicos e os pesticidas. Esses fatores, associados ou não, eles vão poder gerar
um processo que são bem degradantes em relação ao solo, como o processo de erosão, a contaminação ou também a desertificação, como indicado na imagem ao lado. Então, o que seriam esses processos e quais são os impactos dessas ações antrópicas geradas ao solo? Um processo de degradação muito grande e muito comum no solo é o processo de erosão, onde se naturalmente onde se remove a camada protetora do solo, muitas vezes uma camada vegetal, que vai proteger aquele solo e deixar ele nu, deixar ele desprotegido. Os processos como uma chuva forte vai então lavar totalmente aquele solo e levando grande parte do seu componente orgânico. Então, para que a gente possa então compreender um pouco sobre o processo de erosão, eu peço que você me acompanhe no quadro e vamos ver como ocorre a erosão. Então, o processo de erosão e qual a sua consequência. A erosão consiste nos processos físicos de desagregação, transporte e deposição das partículas do solo. E ela pode ter causa natural, geológica ou, na maioria dos casos, ser induzida. Nos dois tipos de causa, nós temos quem vai atuar as forças como água e vento. E aqui, quando é induzida, geralmente ela é ocasionada pela remoção da camada vegetal que protege esse solo. Qual a consequência de um solo que sofre erosão? É um solo degradado e infértil. Como ocorre então o processo de erosão? Temos aqui a retirada, a remoção da camada que protege, a água vem e com sua força vai lavar o solo e vai levar grande parte do sedimento. Nesse sedimento é onde nós temos a maior quantidade de matéria que vai então ser fértil para o solo. Quando a água vai levando, os sedimentos, eles geralmente vão ser depositados em leitos de rio, aqui gerando um outro problema que é o processo de assoreamento dos rios e lagos. E o problema é que há uma grande perda de nutrientes essenciais para a manutenção da qualidade desse solo. Então aqui nós temos um processo que é drástico em relação ao processo de degradação do solo, que é a erosão. Um outro problema muito grande, que é o processo de contaminação do solo e as suas consequências. A contaminação é causada por agentes de origem natural ou então produzidas pelo homem. E isso acelera a poluição ambiental. Olhando as causas antrópicas, nós temos as principais atividades agrícolas, o depósito de lixo de maneira irregular, processo de mineração, os resíduos industriais que não são tratados e são jogados de maneira irregular e o esgoto. Essas causas, eles podem então jogar no ambiente, no solo, fontes de metal pesado. E esses componentes eles não são biodegradáveis, como por exemplo, baterias, óleos, lubrificantes. E isso vai gerar grande quantidade de contaminação no solo. Um exemplo que nós temos é os lixões, que não há então controle nenhum do que é colocado nesse solo. Muitas vezes não há separação do solo pela população, separação do lixo pela população. Então aqui vai pilha, vai bateria, vai aparelho eletrônico estragado, vai óleo e tudo isso vai contaminar o solo e também o que está no solo. Abaixo do solo nós temos também grandes reservas de água. Então, consequentemente, a contaminação do solo pode gerar contaminação da água também. Voltando ao quadro, nós vimos também que a contaminação do solo e da água subterrânea, elas atualmente são protegidas através da Resolução 420 de 2009 do CONAMA e a 375 de 2005 também do CONAMA. Então, apesar desse grande impacto que é gerado e atualmente relacionado ao solo, nós temos então a resolução que visa implementar então processos que vão diminuir ou então extinguir esses processos que geram a degradação do solo.
a importância da água e o ciclo hidrológico. A água, ela é um bem que é substancial para a manutenção da vida. Só para se ter uma ideia, o corpo humano, como o corpo de um homem, ele contém cerca de 60% da sua composição é derivada da água, é composto por água. A mulher um pouco menos, talvez cerca de 50%, mas a água ela está associada a todos os processos. Os seres vivos, eles são dependentes de maneira direta ou indireta da água. Então todos os organismos vivos, eles dependem da água para a manutenção da vida e também subsidiar os seus recursos. Olhando no quadro, nós vemos então que a água ela é um elemento que é imprescindível para a existência da vida no nosso planeta. Ela é tida como um fator pelos pesquisadores de não se encontrar vida em outros planetas, pois não se encontra também esse elemento que é a água. Bom, ele é um componente principal de todos os seres vivos. Está associado a diversas atividades que nós realizamos, entre elas nós destacamos consumo e a recreação, agricultura e pecuária. Aqui nós temos um exemplo da implantação da água na agricultura, que os processos que vão então levar a água até as plantações, processo de irrigação, e aqui nós temos o maior consumidor de água no Brasil, no nosso país. A indústria e o comércio também utiliza grande quantidade de água. Ela é importante para a navegação e também extremamente importante para a geração de energia através de usinas hidrelétricas. No Brasil, nós temos a nossa maior quantidade de energia gerada é através da água, dos processos relacionados à água. O Brasil é um país que deve se sentir, ele tem uma grande capacidade hídrica. Aqui nós temos os maiores recursos relacionados à água doce. Só para se ter uma ideia, a grande parte da água disponível no planeta Terra, ela é salgada e vai estar presente, vai estar associada aos oceanos e aos mares. Cerca de 97% da água disponível, ela é uma água salgada e ela é imprópria para o consumo. Desses 97%, nós temos então 3% de água doce. 2,5% desse restante está associado às geleiras e apenas então 0,5% está disponível de forma líquida e também nos sistemas. Olhando no quadro, a gente vê que a água é extremamente importante e ela compõe cerca de 70% da superfície da Terra. Então, a grande quantidade que nós temos aqui da superfície, ela é composta pela água, sendo que 97% dessa água ela é salgada, temos o restante 3% são água doce e 2,5% está associado às geleiras. Do restante da água, nós temos que o Brasil, de acordo com a Agência Nacional das Águas, apresenta cerca de 13% de toda a água doce disponível no planeta. Então, desses 0,5% que nós temos disponível com água para que se possa usar, o Brasil tem cerca de 13%. Dessa quantidade, 81% está associado à bacia amazônica, que é a imagem onde nós destacamos a imagem. O que é importante dizer é que nessa região, e também se dá muito ao fato relacionado à preservação desse recurso, é que aqui, apesar dos 81% de água disponível, nós temos apenas 5% da população brasileira fixada nesse ambiente, o que então pode auxiliar nas questões relacionadas à preservação desse elemento. Nós entendemos que o homem sempre vai estar nas suas atividades impactando de maneira negativa a condições relacionadas à natureza do ambiente. Então aqui, pelo fato de ter uma pequena concentração humana, também vai auxiliar na sua preservação. Bem, como a água, de onde a água vem, qual o seu processo relacionado à natureza, então qual que é o ciclo da água, qual que é o ciclo hidrológico. Vamos ao quadro para que nós possamos entender como é o fluxo da água no ambiente. A água,
ela vai ter um ciclo denominado ciclo hidrológico, e ele é um fenômeno natural que ele vai ser impulsionado pela energia solar e também pela força gravitacional. Nós temos aqui uma grande quantidade de água superficial, principalmente oceanos, rios. Essa água vai sofrer, através dos raios solares, a energia do Sol, um processo denominado evaporação. Também as florestas, elas transpiram e vão formar o processo de evapotranspiração. Esse vapor disponível vai então se condensar e vai formar as nuvens. Após atingir sua capacidade máxima, haverá então o processo de precipitação e, através da força da gravidade, essa água, a chuva, vai até o solo. A água que chega ao solo, ela tem alguns caminhos, pode então infiltrar, formando então as águas subterrâneas, e também parte vai escoar, que vai ser utilizada pelos organismos, como os vegetais, e outra parte vai chegar nas águas superficiais, restaurando todo o processo do ciclo hidrológico. E isso, ele é de extrema importância, pois ele que mantém então todas as atividades relacionadas ao processo da água, também que vai manter tanto os cursos dos rios ativos e também as nossas reservas subterrâneas, tanto os aquíferos como também os lençóis freáticos, e vai consequentemente formar as nascentes. Então aqui nós temos o ciclo hidrológico, que é dependente então da força, da energia do Sol e também da força da gravidade. Principais ameaças à preservação da água. Apesar de ser dito que a água é um bem substancial para a manutenção da vida, atualmente ela vem sofrendo diversos danos e que podem, muitas vezes, deixar ela imprópria para o consumo e também para a sua utilização. A água, ela, principalmente as águas que estão relacionadas à superfície, elas sofrem impacto direto da ação do homem, mas também nós temos as águas subterrâneas, que também podem ser contaminadas pelas atividades relacionadas no solo. Então nós temos todo esse processo de contaminação, tanto de água superficial e de água subterrânea. Para que a gente possa entender um pouco dessa complexidade, vamos compreender o que seria água superficial e água subterrânea e como elas são formadas. A água da chuva, ela tem dois destinos. Vai escoar superficialmente, e aqui ela pode ser absorvida pelas plantas ou infiltrar. Quando ela infiltra no solo, ela tem dois caminhos principais: formação dos lençóis freáticos ou então a formação dos aquíferos. Olhando na imagem, a gente consegue perceber um pouco de como ocorre todo esse processo. Nós temos aqui a chuva vai incidir dentro do solo, vai infiltrar e vai formar então os lençóis freáticos. Abaixo do lençol freático nós temos então os aquíferos, que são protegidos por uma camada impermeável, formando são as maiores reservas de água. Essa água, tanto do aquífero quanto do lençol freático, ela pode voltar em forma de nascente e ela volta para o sistema, restituindo então as águas superficiais, que são os rios, os lagos, os oceanos. Então são todas as águas aqui que são visíveis. Bem, importante entender como se dá esse processo, pois a qualidade da água ela vai estar intimamente relacionada com a qualidade do solo. Por quê? Sempre que a água no seu ciclo ela volta, ou seja, vai chover, ela vai voltar para o sistema, ela vai incidir aonde? Onde ela vai cair? No solo. E ali, se tiver contaminado, tanto escoando quanto infiltrando, pode levar então os componentes da contaminação. Voltando ao quadro, nós vimos então que a infiltração, onde nós temos a água da chuva, vai poder levar os resíduos que estejam no solo para tanto os lençóis quanto os aquíferos e também para a água superficial.
Aqui na questão da infiltração, não, mas ela também, quando ela escoa, ela pode levar para a água superficial. As ameaças para a preservação da água: presença de lixões, gerando chorume, os aterros mal operados, acidentes ambientais com derramamento, presença de efluentes e resíduos com atividades industriais, o uso incorreto de agrotóxicos e fertilizantes e também a contaminação dos poços artesianos. Então são os principais ameaças relacionadas à manutenção dessa água que está nas reservas, como nos lençóis freáticos e nos aquíferos. Consequentemente, todas essas ameaças aqui, elas também então elas geram riscos e também conseguem ameaçar a preservação das águas superficiais. Só para se ter uma ideia relacionada à água superficial, nós temos que os principais problemas são a emissão dos resíduos sólidos, a presença de efluentes industriais e os esgotos urbanos. Olhando as imagens abaixo, nós percebemos que não há uma grande preocupação para a manutenção desse recurso aqui no nosso país. Note, então, que as águas superficiais elas são drasticamente ameaçadas com diversos tipos de poluentes, como nas imagens aqui, todo tipo de lixo associado a esse ambiente. Temos também a formação de esgotos urbanos que não tem tratamento algum. Olhando todo esse problema, a gente percebe que, naturalmente, parece que o homem não se preocupa com os problemas relacionados à água. Muitos acreditam que a água é um bem infinito, e isso não é verdade. A água é um bem finito e ela pode se exaurir. Só para se ter uma ideia dos problemas, trouxe uma notícia que diz aqui: mancha de poluição do rio Tietê avança e atinge 163 quilômetros e é a maior extensão em 6 anos. Essa notícia ela é de 9 de 2009. Então mostra como é a preocupação com a manutenção desse recurso, que é substancial, que é de extrema importância para a manutenção da vida, relacionado então com a preservação. Parece que nós humanos não nos preocupamos com a manutenção desse recurso. Então todas as ações relacionadas à sua preservação, elas são de extrema importância. Por exemplo, escovar o dente e não fechar a torneira. Ah, professor, vai gerar só um pouco de desperdício ali. Imagina que alguns litros aqui vão impactar negativamente em toda essa quantidade de água que existe disponível. Mas toda ação, ela vai gerar uma consequência. Então, cada ação protetiva que pode, então, visar a preservação, ela é importante, pois a soma de todas as atividades, elas podem ter um impacto substancial na manutenção desse recurso. Como se deve, então, pensar na preservação? Voltando ao quadro, o foco na preservação ele deve levar em consideração o combate ao desmatamento, que é principalmente as áreas associadas aos corpos ali de vegetação, os corpos, os aquíferos, entre outros, ela é protetiva para esse tipo de ambiente. O saneamento básico eficiente, combater a cultura e desperdício na água, que é bem isso que nós estávamos relatando. Então toda ação ela pode gerar consequências positivas ou então negativas. A preservação, como banhos muito longos, não é bom para a manutenção desse elemento. Já toda a proteção, pensar sempre no seu consumo, a utilização correta, evitar vazamentos, todo esse desperdício que pode se parecer pequeno, mas na sua soma global pode então fazer uma diferença enorme e pode auxiliar na preservação desse recurso que é de extrema importância. Que tipos de impacto ao solo pode decorrer das ações humanas? Nossa segunda SP, e vamos trabalhar então o papel do homem relacionado à degradação e à contaminação do solo. Olhando no quadro, vamos conhecer então as atividades que podem ser causadoras de impacto no solo, e elas são a agricultura, a mineração, principalmente no garimpo.
onde se lava totalmente o solo, deixando o solo totalmente infértil, levando todos os componentes que ali existem, processo de urbanização, as atividades industriais, depósitos irregulares de resíduos, cemitério e outros fatores também podem causar. Quais são, falando ainda dos impactos que são causados no solo, nós temos o processo de erosão, também o esgotamento do solo, e aqui a gente vê muito relacionado com o mau gerenciamento de agricultura ou então de outras atividades, a salinização, compactação. Aqui a pecuária tem um grande impacto na compactação do solo e também o processo de urbanização. Falando do processo de urbanização, nós também temos a impermeabilização do solo, calçadas, as ruas, então geram impermeabilização no solo, a água não volta para o sistema e, entre os principais fatores, a contaminação. Olhando os principais impactos do solo, vamos pensar então se existe alguma ação protetiva relacionada ao solo. E nós temos algumas leis e diretrizes que vão auxiliar e vão também ajustar o processo que pode degradar o solo e também a sua manutenção. Voltando ao quadro, nós vemos então a resolução do CONAMA 420/2009, que foi alterada em 2013 para 460 em 2013, que vai dispor, dispõe sobre critérios e valores orientados de qualidade do solo quanto à presença de substâncias químicas e estabelece diretrizes para o gerenciamento ambiental de áreas contaminadas por essas substâncias em decorrência das atividades antrópicas. Então nós temos aqui alguns métodos que são protetivos relacionados aos grandes impactos que são relacionados ao solo, e sendo que a maioria desses impactos eles são decorrentes das atividades antrópicas. Bem, muitas vezes nós pensamos que utilizando esse recurso como uma parte do meu solo de maneira indevida, não vai gerar grandes impactos para todo o contingenciamento do nosso solo. Entretanto, nós vimos que esse problema pode gerar consequências drásticas e, por isso, o cuidado e a preservação com esse recurso, que vai formar, junto com a atmosfera, junto com a água, o tripé da manutenção da vida na Terra, a manutenção da biosfera. Então, todas essas questões relacionadas à proteção desse componente do solo, elas são de extrema importância. Agora nós teremos nosso momento de interação através do Kahoot. Vou trocar a tela para que vocês possam então ver o PIN e, consequentemente, nós iniciarmos o game. Vou deixar um tempo para que vocês possam logar e, na sequência, nós iniciamos o game.
segundos para que nós vamos iniciar o game. Então fiquem atentos aí. Mais 15 segundos e vamos dar o start. Vamos para a nossa primeira questão. 10 segundos. E vamos lá, vamos iniciar. Vou dar o start e vamos conhecer a nossa primeira questão. Qual é o componente mais abundante na atmosfera atual? Bem, o componente mais abundante, com 78% dentro da composição da atmosfera atual, é o nitrogênio. E apenas 10 acertaram. Vamos para a nossa próxima questão. Qual é o nome da camada atmosférica que apresenta a camada de ozônio? A camada que apresenta a camada de ozônio, ela é a estratosfera. E a maioria acertou. Muito bem. O Edson está na liderança, seguido de Anápolis. Vamos para a terceira questão. Qual processo não é considerado um impacto negativo para o solo? O processo que não é um impacto negativo para o solo é a incorporação de matéria orgânica. Foi um item que nós trabalhamos na nossa tela de hoje, resolvendo uma momento de interação, uma questão, e a maioria acertou. Muito bem. Vamos para a nossa quarta questão. Ainda mantendo a liderança, sem alterações. Vamos para a quarta questão. São consideradas as reservas de água doce mais profundas. As reservas mais profundas são os aquíferos. Lembrando que o lençol freático é a região que está mais próxima ao solo. Muito bem, a maioria acertou. Anápolis na liderança, seguindo de Luiz, Fer e Itapeva. Vamos para a nossa última questão, a questão de desempate. Vamos lá? Qual é o nome da evaporação derivada das florestas? A evaporação derivada das florestas é a evapotranspiração e a maioria acertou, foram 33 acertos aqui. Bem, vamos ver quem ficou na liderança. O Edson, Juliana e Anápolis. Muito bem. Voltando para a nossa tela. Então, nós temos aqui, muito legal a interação de vocês, a participação foi muito ótima e parabéns para quem acertou todas as questões. Vamos agora recapitular o que nós trabalhamos na nossa tela de hoje. Bem,
trabalhamos três sistemas, três componentes que são os maiores e também os mais destacados quando nós falamos da biosfera. Ar, solo e água. Então são os maiores componentes, aqueles componentes que são substancial para a manutenção da vida em todos os aspectos. Então é dali que nós respiramos, é dali que nós vamos obter nosso alimento, explorar recursos. Também temos bens que são substanciais, como a água, que vai ser consumida e também é utilizada em diversos processos. E para que a gente possa, então, fazer uma revisão completa do que foi trabalhado hoje, eu peço que você me acompanhe no quadro, por favor. Então, nós temos aqui, primeiro ponto, foi o que é a atmosfera. Então, nós vimos a definição da atmosfera, a sua composição, então, as substâncias que estão ali, os elementos e o processo de formação. E também associado a isso, vimos também o processo de formação do sistema solar. Conhecemos que a atmosfera apresenta 5 camadas e essas camadas elas são extremamente importantes, principalmente para a manutenção da temperatura na Terra. O processo de efeito estufa, que é aquele processo natural de aquecimento da Terra. Entretanto, ele está sendo aumentado, causando consequências com um processo de aquecimento global. E também vimos o processo de poluição da atmosfera. Ainda conhecemos o processo de formação e a composição do solo. O solo que também é extremamente importante e vimos a sua grande importância quando nós destacamos as suas principais funções. Também conhecemos as principais ameaças e a degradação dos solos. E por fim, trabalhamos o elemento água, que é de extrema importância, assim como a atmosfera e o solo, e as grandes ameaças à preservação da água. Também conhecemos o seu ciclo, o ciclo hidrológico, como a água ela vai do estado gasoso para o estado líquido e também pode virar no estado gasoso, no estado sólido, como no caso das geleiras. Então todo esse processo foi abordado na aula. Mas o que é de grande destaque é que apesar da importância da atmosfera, do solo e da água, o que infelizmente foi extremamente destacado na nossa teleaula de hoje, o processo de poluição e degradação desses três componentes. Apesar de toda a importância e de ser substancial, ser necessário para a manutenção da vida e também da manutenção da vida dos humanos, os fatores que, tanto do desenvolvimento do nosso trabalho, ou então de outros aspectos, eles estão impactando de maneira negativa nesses três ambientes, nesses três sistemas. Bem, então, nós vimos que apesar de causas naturais podem gerar degradação do meio ambiente e também desses três sistemas, nós vimos que as ações antrópicas, elas sim que vêm impactando de forma tão degradante e levando alguns sistemas à incapacitação. Nós vimos que a qualidade do ar, atualmente foi muito piorada do que nós tínhamos naturalmente. Isso vai se repetir quando nós trabalhamos as questões relacionadas ao solo e também as questões relacionadas à água. Vimos que a água, que é um bem que está ali tão próximo, ela é afetada tanto pela poluição do ar atmosférico e também em relação à contaminação do solo, pois ela está intimamente ligada com esses sistemas. Então nós vimos que esse é o tripé ar, solo e água, o tripé da formação e da manutenção da biosfera. E dessa forma, nós encerramos a nossa teleaula de hoje. Eu espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço e até breve.